E aí? O tema da lição é o quê? O corpo unificado de Cristo. O corpo unificado de Cristo. Olha aí. Olha, pense numa lição, são 2 livros que a gente está estudando simultaneamente, que é Efésios para adulto e Levíticos para jovem. Mas é incrível como sempre traz coisas parecidas entre uma lição e outra. 2 livros bem distantes, mas os assuntos são bem parecidos. Eu vou ver se eu acho aqui o PDF para você ver, tá bem? Alguém quer vir aqui falar sobre a lição de adulto? Sim, né? Assim, o tema, deixa eu só ler o verso aqui que fala sobre e ele mesmo, Efésios 4, 11 e 12. Eu vou ler a continuação. No finalzinho, o livro de Efésios, uma carta à igreja de Éfeso, escrita por apóstolo Paulo, aí o verso 11 e o verso 12. 4, 11 e 12. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho no seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, no início aqui da lição, no início dessa semana, sim, a fábula é muito boa, que fala sobre a ilustração do estômago e dos pés e conversando sobre o outro. E os pés diziam que eles eram mais fortes, porque ele carregava todo o peso e de costa, né? Bem estranho. Mas o estômago dizia e falou para ele: não, você não é forte, forte sou eu. Porque se eu não der alimento para o corpo, se eu não nutrir o corpo, nenhuma parte estará suficiente, você não carregará nada. E se botar essa boca aí é que o estômago vai estar. Porque se a boca não mandar, né? E se colocar essas mãos? As mãos dizem, mas se eu não levar a comida até a boca, você não vai mastigar e o estômago não vai ter comida e os pés não vão ter força para carregar. A união, o sistema do corpo, ele mostra que Paulo queria falar, né? Que há dependência e que não há uma superioridade. Então, Paulo fala muito na sua carta, principalmente nessa parte de Efésios, né? Sobre a unidade da igreja. Todos nós precisamos de todos. E todos são importantes. E aí Deus, ele fala assim, que Deus fez uma divisão. E ele colocou uns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas. E você vê que a igreja ela é desenvolvida também da mesma forma, por cargos, para não pesar para ninguém. Se só o recepcionista limpasse a igreja, cantasse, né, fizesse tudo, chegaria um momento que ninguém aguentaria o cargo e o peso. E Deus dividiu também para serviço, para que a igreja pudesse ampliar sua pregação, tanto trazer outros para o evangelho, não ficar pesado para ninguém e todo mundo trabalhasse. Porque também no corpo de Cristo todo mundo tem desempenho. Você não pode dizer que a unha do dedo do seu pé é menos importante do que a sua mão. Porque se você tirar, você vai sentir falta dele. Então todo mundo tem uma responsabilidade. Então eu acho que eu poderia fechar só para falar isso. Todo mundo tem uma responsabilidade na causa de Deus, na casa de Deus. E falando sobre o corpo também, todo o membro, todo o corpo, ele tem que estar em sintonia, todos trabalhando ao mesmo tempo, para que o organismo ele possa funcionar. Eu achei interessante também, porque trabalhar em sintonia não quer dizer que todos vão fazer a mesma coisa, né? E até na terça-feira aqui dos adultos fala sobre o Senhor dos dons, né? Deus é o doador de todos os dons. Eu achei interessante também na segunda, quando fala que é unidos no único Senhor.
Ou seja, não quer dizer que a gente temos todos que pregar, todos que cantar, ou fazer a mesma coisa, mas sim fazer coisas diferentes com um único propósito. Vamos estudar só os três? Pode falar. Achei interessante aqui que na quarta-feira tem um momento do pretexto. Nesse momento do pretexto, exclusivamente tem um texto que é esse mesmo texto da lição 14. Que ele mesmo concedeu os para apóstolos, quer dizer, que na nossa lição também falou um pouco sobre isso, da unidade, né? De cada um fazer uma coisa em prol da causa de Deus. E diz na lição aqui que não há nada de errado em não querer cantar, não querer pregar, não ficar na recepção, não querer se guiar, mas quando nós entendemos todo o movimento que foi feito em prol da nossa salvação na cruz do Calvário, nós nos sentimos motivados a fazer algo em prol da causa de Deus. E é um trabalho em conjunto. É tanto que eu achei muito legal aqui na lição, que fala assim, ó. O corpo humano, assim como o corpo humano, a igreja é composto por vários membros. E cada uma dessas várias partes diferentes, com habilidades diferentes, eu não vou ter a mesma habilidade que Imanei, nem que Ru. Cada um vai ter uma habilidade diferente, mas olha que interessante. Todos devem trabalhar juntos para que o corpo seja saudável. Então, para que a igreja seja saudável, precisamos trabalhar em conjunto. Sabe por quê? Porque já pensou se só Marinilson, para fazer um culto aqui acontecer, vamos lá, ficasse na recepção, corresse para a sonoplastia, ficasse aqui na frente, pregasse, cantasse, você entende que é algo exaustivo? E para vocês que, aí vamos dizer assim, que só ele faz tudo e vocês aqui estão só assistindo, é algo desmotivador. É por isso que Cristo, ele deseja que a gente se envolva, porque é através do envolvimento que a gente vai se chegando, que a gente vai se unindo. Se eu não tiver esse envolvimento aqui, pronto, fiquei para organizar aqui o culto de sábado. Então eu vou conversar com o irmão Emerson para ele ficar na recepção. Aí eu vou ter esse contato aqui com a irmã Neide para vir cantar. Aí eu vou ter contato aqui com a irmã Dalila. Dalila, vamos ali de noite ajeitar a igreja, ornamentar, ficar bonita. Então tudo isso me faz até eu me aproximar dos meus irmãos, para eu criar vínculos, amizades. E é isso que acontece quando a gente se une na causa de Deus. Então a lição inteira, essa semana inteira vai trabalhar muito isso. Através do Espírito Santo, não tem outra ferramenta. No momento que Cristo ascende ao céu, o Espírito Santo é derramado em grande poder, e a gente percebe o que a unidade, através do Espírito Santo, pode promover de poderoso. Porque os discípulos estavam ali esperando o dia do Pentecostes, e o poder do céu desceu, e todo mundo ali pregou, e mais de 3.000 pessoas ali foram batizadas, aceitaram Jesus. Você percebe como é poderoso? E muitas vezes fala assim: Senhor, prego, parece que não vai, parece que a pessoa não aceita. Mas às vezes, será que a gente está buscando esse poder do céu, esse poder do Espírito Santo, para que através de mim, que eu sou só um canal, nós não somos nada sem Deus. Então através de Deus, Deus vem com grande poder, aí nós somos o canal, e a luz vai espelhando para as pessoas, e elas vão vendo Jesus através de nós. Então essa lição vai trabalhar muito isso. Lindo seria, talvez a gente tivesse cumprido a última profecia que falta para a volta de Jesus, que é o Evangelho do Reino ser conhecido em todo mundo. Se a gente tivesse mais união dentro da igreja, mais união entre os irmãos, mais poder seriam derramados. Isso é em todo lugar, é na família, é no trabalho. Tem empresas que às vezes não vai para frente, porque é um contra o outro dentro da empresa. Muitas vezes dentro da própria casa parece que as finanças não dão certo, não bate, porque é assim, é o seu, é o meu, não mexa comigo, você paga essa conta aqui que eu pago aqui, e parece que é uma separação ao invés de uma união. E tem que dizer assim: meu Deus, fulaninho ganha o salário mínimo e viaja, faz de tudo, e a gente ganha aqui 3 salários mínimos aqui em casa, não dá pra nada. Às vezes até o dinheiro é amaldiçoado por causa disso. Falta de administração, essa separação que existe. Então a união, ela traz só benefícios, ela soma, ela enriquece, e a igreja precisa muito disso. E até assim a gente deve se policiar. Às vezes a gente tem alguma raiva, algum constrangimento, algum desentendimento. Então converse com o seu irmão, porque sem ele falta uma parte de você, falta uma parte da igreja. A gente está aprendendo na lição que a igreja é um corpo. Então se eu tiro aqui a irmã Jaqueline da jogada, pronto, vai faltar um braço. Aí eu tirei a irmã Angelina também
da jogada? Faltou uma perna. Como você tem um corpo saudável assim? Então a gente precisa um dos outros. Se a gente tem desentendimentos, claro, a gente somos seres humanos, pecadores, mas conversem uns com os outros. Sempre, sempre tem essa abertura para pedir perdão, pedir desculpa, abraçar, ficar bem, porque esse poder que a gente precisa é para cumprir a obra de Cristo. Não é para o nosso benefício também. Quando a gente se une é para o nosso benefício também, sabe por quê? Porque pessoas adoecem quando elas são rancorosas, quando elas não perdoam, quando ela... Quem é o prejudicado não é fulaninho que você está com raiva não, viu? É você mesmo, com esse mal que fica dentro de você. Então, busquemos ser unidos para que a mensagem do reino avance. Cristo nos deu dons. Fique feliz com o dom que Deus te deu e acredite para aquele que vai, se ajoelha, busca, Senhor, me ajuda, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Aí acontece a parábola dos talentos, né? O que tinha 5 passou a ter 10. Mas por quê? Porque ele era melhor que os outros? Não. Pela comunhão, pela sinceridade que ele tinha, ele quis multiplicar, aperfeiçoar, como a irmã Neide falou. Ou seja, a gente precisa entender que Deus dá os dons e cada um vai ter um dom diferente, certo? Porque se todo mundo tivesse braço, como é que a gente se movimentava? Então eu preciso que alguém tenha a perna, eu preciso que alguém tenha a cabeça, eu preciso que alguém tenha o corpo, eu preciso que alguém tenha os dedos. Eu preciso, porque o corpo saudável ele é composto por várias partes. Então que a gente use esses dons. Essa lição ela vai trabalhar muito isso. A utilização dos dons. E não tem como você ser unido a seu irmão, que é diferente. Pensa diferente às vezes de você, se você não estiver orando e buscando o Espírito Santo. É só o Espírito Santo para unir nossas cabeças aqui. Para unir minha cabeça de Marinice com Angelina, com todo mundo. Só o Espírito Santo, porque eu sou diferente, Marinice é diferente, Angelina é diferente. Não tem como. A povo pensa assim, como é que vai dar certo? É Deus, não tem outra saída. Só Deus para unir os pensamentos e ficar no único propósito. Os discípulos também, eles eram muito diferentes. Cada um diferente um do outro. Um era mais trovão, o outro era mais contido. E a diferença, né, é que eles estavam buscando a presença de Deus. E o Espírito Santo foi unindo os pensamentos. Então, dessa semana inteira, se eu pudesse ressaltar assim, uma coisa, vamos dizer assim, a mensagem para que a gente guarde assim para a nossa vida. Sem Deus não somos nada. Precisamos da igreja. Não pense assim, eu vou fazer meu culto em casa. É suficiente. Precisamos da igreja. Porque precisamos um dos outros. Não acho que você é melhor, que eu sou melhor, porque eu não preciso de ninguém. Se eu quiser, eu faço o culto sozinho. A gente precisa um dos outros. E é assim que Cristo quer que a gente trabalhe, porque um corpo saudável trabalha com todos os membros, os braços, as pernas. E a mensagem do reino, quando a gente está em unidade, ela é tão poderosa, e toca os corações de uma forma que sozinho jamais a gente faria. Então que a gente venha sempre para a igreja, que a gente busque estar em parceria com os nossos irmãos, que a gente entenda que Deus deu dons para todo mundo, e são dons diferentes, habilidades diferentes, mas que cada um precisa um do outro, e assim a mensagem de Deus, ela avança com grande poder, com grande glória, e a gente consegue se manter perseverante até a volta de Jesus. Amém. A lição de adulto também fala sobre... Tem o texto de Efésios 4, e a gente é muito mencionado em Efésios 4, vários textos na lição de jovem também. E aí na lição de adulto tem esse texto aqui, que é 4 verso 4. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Então, é bem claro, Deus chamou a gente para um único motivo. Deus não chamou a gente para fazer com propósitos diferentes. Ele colocou a gente com missões diferentes. Um é para pregar, outro é para louvar, dons diferentes, mas a missão é a mesma: salvar do pecado e guiar no serviço, né? A gente buscar cumprir o Evangelho de Deus, cumprir essa única coisa que está faltando para a volta de Jesus, que é a pregação do Evangelho. Alguém mais tem alguma coisa para comentar na lição dos adultos? Eu acho interessante no domingo da lição de adultos, desde que Paulo inicia a
segunda metade de Efésios fazendo um apelo bem interessante à unidade dos irmãos, né? A unidade da igreja. E fazendo paralelo lá com Atos, capítulo 2, capítulo 1, que fala que todos os discípulos estavam unânimes em oração, né? Quer dizer, que o apelo que Paulo faz para a unidade não é que a unidade fique junto e todos unânimes, que a unidade busque a Cristo juntos, que é muito importante nós buscarmos a Cristo todos juntos, um levando o outro, né? A gente come muito isso na Bíblia, da importância de nós estarmos buscando a Cristo em unidade. Verdade. Mais alguma coisa na lição de adultos? Vamos para de jovem é a mesma coisa. A gente for lá aqui, como é que Levítico, a gente estudar Levítico, vai estudar a mesma coisa que está em Efésios, né? Porque o tema da lição é ministério, o tema da lição de jovem. Aí quando a gente vem aqui na tirinha, a gente já vê logo os dons. Qual é o seu dom? A lista aqui para a gente marcar, qual é o seu dom? E aí eu já marquei aqui Efésios, vamos ler aqui Efésios capítulo 4, verso 13 e 16. Vamos ler aqui. Eu queria ler nessa versão aqui. Não sei se você tiver. Lê, Jaqueline, nessa daí. Do 13 ao 16. 13 ao 16. 13 ao 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha aí, eu achei interessante aqui, essa versão de Jaqueline é muito boa também. Achei interessante aqui, a minha fala até assim, ó. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento que ensina ensinamentos de pessoas falsas. Olha aí, achei interessante, ensinamentos de pessoas falsas. A gente, primeiramente, esse texto aqui nos ensina que a gente tem que reconhecer que nós não somos cabeça. A cabeça é Cristo. E tem muitos membros por aí achando que é a cabeça. Achando que pode fazer o que quiser, achando que pode fazer o que bem entender, quer tomar conta da sua própria vida e não reconhece quem realmente é. E um dos primeiros passos que um cristão deve dar é reconhecer o seu pecado, reconhecer os seus erros, reconhecer quem você é. E quando a gente reconhece que não somos nada, somos apenas um instrumento, e aí sim nós passamos a reconhecer que Deus é o tudo. Então o primeiro passo para reconhecer que Deus é tudo é reconhecer que você não é nada. Então eu achei muito interessante esse texto quando fala que quando a gente não reconhece que Deus, que Deus é tudo, automaticamente, quando a gente não reconhece isso, automaticamente a gente estamos levado ao vento, crendo em qualquer pessoa, em qualquer mentira, em qualquer falsidade. Quando a gente não acredita que Deus é o Deus dono de tudo, é o nosso Deus, é o cabeça, e aí qualquer coisa vai ser simples de entrar na nossa cabeça, no nosso coração. Eu acho interessante porque isso é uma coisa que a gente estuda, mas é simples de ver isso na prática. É normal e comum a gente ver uma situação dessa na prática. Como assim? Quando a pessoa não estuda a Bíblia, não tem um conhecimento bíblico, não procura Deus como um Salvador, não procura Deus como orientador, busca Ele, qualquer pessoa que dizer assim, olha, esse é o certo, a pessoa está indo. A pessoa acredita. E às vezes quebra a cara diversas vezes. Eu já fui para várias igrejas, já fui para ali, já fui para cá. Quando eu congrego um tempo aí eu me decepciono e saio e tal. Mas quando você tem a verdade, quando você estuda, quando você chega num culto, você sabe, essa não é a igreja de Deus, porque eu li no texto tal e lá dizia assim, eu vou encontrar. Eu já encontrei várias pessoas que quando chegou na igreja adventista, ele parece que encaixa o que pregamos com o que a Bíblia fala, parece não, com certeza encaixa. E aí a pessoa diz, olha, eu já fui em várias igrejas, quando assisti o primeiro culto eu já sabia
que não era a igreja verdadeira. Um teologando passou uma semana lá em casa, André Ozuel, a Angelina conhece, vocês conhecem também. Passou uma semana lá em casa fazendo evangelismo e ele gostava muito de música e tal. E ele, antes de ser teologando, ele visitou algumas igrejas, principalmente as pentecostais. E ele descobriu assim a curiosidade da Bíblia, queria tanto ler a Bíblia que ele foi tomando as suas conclusões mediante o que a Bíblia tinha, até encontrar a igreja adventista. Então isso é muito interessante quando reconhecemos que Deus é o nosso dono. A gente não procura uma igreja para se sentir bem, um grupo, uma panelinha que nos aceite. Não, a gente procura aquilo que é certo, a gente procura aquela igreja que fala a verdade, e não só que nos aceite ou que tem algum interesse em nossa personalidade ou até em algo financeiro que temos. Eu acho interessante essa parte do ministério. Lá em Levítico fala sobre o sacerdócio, né? Que Arão, ele é da tribo de Levi, e todos os filhos de Arão, eles foram ali ensinados, doutrinados para também ser sacerdote, não é? E eu achei muito interessante porque na lição do domingo diz assim, todos envolvidos. E eu lembrei dos cultos matinais que a gente fazia, né, mãe? Mamãe acordava a gente com um hino ao coro dos arcanjos, coro dos... Todo dia de manhã tinha que cantar esse hino, e era bom demais. Então, quando eu vi aqui todos envolvidos e li aqui a história de Arão, que envolvia os seus filhos no trabalho de Deus, eu lembrei da minha família, que me envolvia nos trabalhos da igreja, desde pequeno. Então eu com 7 anos de idade ia participar das ensinações, ele queria botar para pregar, e eu estava lá sempre envolvido nas coisas da igreja. E assim também Arão fazia. Arão era o responsável pela parte do santuário, da tribo de Levi ficou responsável pelo santuário, e todos os seus filhos foram ali doutrinados, ensinados para também ser envolvidos nessa missão. Eu achei interessante, que não tem como, assim, a gente sabe que é difícil a gente guiar os filhos no caminho certo, é muito difícil. Só que Deus disse assim, olha, oriente, daí que eu faço a parte aqui. E eu achei interessante também uma parte do livro Mensagem aos Jovens, que eu costumo sempre falar, eu acho que eu notei aqui, eu estava lendo essa parte aqui, todos envolvidos, e eu lembrei desse trecho, que é muito bom. Deixa eu ver aqui se está aqui bem rapidinho. Mensagem aos Jovens diz assim, ó: não hesiteis em trabalhar pelo Senhor, por pensardes que poucos podeis fazer. Fazei com fidelidade o vosso pouco, pois Deus cooperará com os vossos esforços. Mensagem aos jovens. Eu acho interessante isso aqui, porque existem muitas pessoas que acham que recebeu um dom pequeno. Eu não sei fazer muita coisa, aí fica desmotivado, aí às vezes a pessoa acha que não tem nenhum dom, acha que não sabe fazer muita coisa, mas esse trecho aqui dá uma elevada naquelas pessoas que acham que não conseguem fazer. Mas faça o pouco que você faz com fidelidade, porque Deus ele não pede muito, ele apenas pede o melhor. E o meu melhor pode ser diferente do seu melhor. Então o melhor, o que Deus recebe não é em quantidade, sim em qualidade. Então essa parte do ministério, que tem o dom de convidar, fazer amizade, tá num canto assim, de repente fez amizade e já consegue levar a pessoa para a igreja. Tem o dom de orar pelos outros, é uma pessoa fiel, tem o caderninho de orações. Então, quem é que não gosta de receber um WhatsApp, ou quando encontrar a pessoa, você diz, olha, eu estou orando por você, viu? Estou orando por você. Então, no dia que aquela pessoa convidar, a pessoa já está tocada, essa pessoa está orando por mim, eu estava doente, aquela pessoa está orando por mim, eu melhorei, eu vou aceitar esse convite, eu vou, né? Então, cada um é dotado de um dom. E a irmã agora que ela não dava estudo não, mas ela conseguia. Conseguir estudo. Ela parava, ela dizia, já quero estudo para você. Pois é, conseguir estudo. Mamãe sempre diz isso aqui. Tem gente que consegue estudo para os outros. E a gente tem que lembrar. E levava na moto, porque eu não tinha transporte. Aí ela disse, arranjava o estudo, mas não tinha como eu ir. Aí ela arranjava o estudo e ia me levar para o estudo. Mamãe, como é difícil o mundo, a mamãe conseguiu o estudo. Agora, mamãe dá os estudos, as irmãs conseguem e mamãe dá os estudos. Então, mamãe vai uma viagem, ela nunca puxa assunto com a pessoa. Já eu, né, a Maria? Só que aí começava a pessoa fica procurando onde me desligar, né? Então, assim, Deus dá dons diferentes a cada um. Deus dá dons diferentes para a gente. Lá em 1 de Pedro 2, verso 9,
dá um lembrete para nós, né? Que nós somos geração eleita, 1 de Pedro 2,9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade de Deus. Então nós somos uma propriedade de Deus e devemos deixar Deus nos usar como instrumento dele. E eu grifei aqui uma parte aqui, ó, de alguma forma, todos devemos estar envolvidos na missão. Não importa qual seja a forma, mas devemos estar todos envolvidos na missão. Se você não consegue estar envolvido fisicamente, que esteja em oração. Faça um ministério em casa de oração, mas você precisa se envolver na missão. E isso é importante que a igreja não esqueça, porque o cargo, por exemplo, as pessoas trabalham porque elas precisam se alimentar, se vestir, educar sua família, mas às vezes elas esquecem que elas trabalham para isso e começam a trabalhar e sufocar a sua vida. A igreja, ela não tem cargos para servir a eles, mas para servir a obra, para servir o ministério de Deus, que é a evangelização. Então, às vezes a gente pode se prender tanto aqui, não tenho tempo para dar estudo não, porque eu tenho que fazer o carro, fazer aquele carro, fazer aquele... Mas, não, está servindo a quem? A sua própria igreja. Tem que servir a Cristo, porque todos os cargos eles têm um único propósito na igreja, que é evangelizar e pregar esse propósito de Jesus, só isso. E eu acho interessante como a estrutura da igreja adventista, como os departamentos funcionam, porque tem um clube desbravador, trabalha com crianças, juvenis, adolescentes, e aí quando a gente consegue ali, através do clube, trazer um pai, uma mãe, a gente já direciona aquilo ali para outro departamento. Então, assim como também o departamento do Ministério da Mulher, por exemplo, consegue uma amizade ali com uma mulher, e a mulher tem uma criança, olha, tem um clube desbravador aqui na igreja, já direciona a criança para o departamento responsável. Então a igreja tem que trabalhar com essa união, com essa organização, para que todas as pessoas sejam alcançadas, não é? Todas as pessoas sejam alcançadas. E outra parte interessante aqui é que a gente tem que lembrar do que nos une. Sabe o que é que nos une? A cruz. Então aqui tem até grifado: por causa da cruz, hoje todos fazem parte do povo de Deus e somos sacerdotes. Amém. Então por causa da cruz é que somos redimidos do pecado. Temos a oportunidade de se arrepender, de ser perdoados pelos pecados através da cruz. Então é isso que deve nos unir. Então quando a gente lembrar que tem alguma coisa ou algum motivo que está promovendo a desunião na igreja ou entre os irmãos, a gente lembrar daquilo que nos uniu. Se você lembrar daquilo que nos une, daquilo que une você e o seu irmão, jamais qualquer outra coisa vai ter força suficiente para separar. Então existe, às vezes, pequenas intrigas, falatórios, às vezes alguém fala alguma coisa que você não gostou, fala algo desnecessário, às vezes fala algo de si mesmo e a outra pessoa lá não gosta. Então, quando a gente lembra do que nos une, jamais a gente vamos colocar ênfase naquela coisa, naquela pauta que faz a gente ficar desunido, no caso, né? E aí, quer comentar alguma coisa, Emerson? Da lei, vocês querem comentar alguma coisa? Nada de jovem, eu sei que vocês não têm, mas no grupo do distrito tem um PDF aí, né? O pessoal sempre coloca aí. Eu vou encerrar aqui na segunda ainda, eu não passei da segunda. Não vamos demorar muito não, mas na segunda eu achei bastante interessante. Só o tema, a gente já dá para parar um pouquinho e comentar no tema, consagrados ao ministério. Essa parte do consagrados ao ministério, vou até soltar um pouquinho para falar só do tema. Consagrados ao ministério. Muitas vezes a gente prepara um louvor, prepara um sermão, prepara aquilo que a gente gosta de fazer na igreja, mas só visando a capacidade intelectual. Às vezes a gente vai estudar um sermão e tem pessoas que estudam o sermão antes e nem ora, porque está pensando na capacidade intelectual de produzir um sermão bom, ou de produzir uma palestra boa, está pensando na sua capacidade intelectual de será que eu não vou gaguejar lá na hora, será que eu não vou ficar nervoso, e esquece de pedir orientação de Deus. Às vezes a pessoa vai cantar e vai fazer aqui aquecimentos vocais, vai pensar ali no que pode ser para não dar errado, vai ensaiar o playback, mas antes de cantar às vezes esquece de orar, entregar os louvores na mão de Deus. Então existem várias coisas que a gente faz na igreja que muitas vezes as pessoas fazem com seus próprios esforços, querendo ser a cabeça, é o que a gente falou, querendo mandar naquilo no dom que Deus deu. E essa parte aqui, dessa lição da segunda-feira dos jovens, quando diz que devemos ser consagrados
Consagrados ao ministério, está querendo nos lembrar que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar em toda parte do nosso ministério. Quando isso foi com... Vamos a ler aqui 1 Timóteo 4, verso 12. Olha, embora Abraão fosse um homem mais velho, na época, seus filhos eram jovens. Aqui falar um pouquinho aqui sobre os jovens. Então, esse é um apelo especialmente a jovens e idosos. Paulo escreveu aos jovens em Timóteo. Vamos ler aqui Timóteo 4, verso 12. 1 Timóteo. Vamos encerrar com esse texto aqui, se não tem mais comentário. Ele estava falando diretamente para Timóteo, porque Timóteo era um líder de igreja e era jovem. Exatamente, era solteiro, né? E aí o relato diz que ele morava com a mãe e a avó, tinha sido criado pela mãe e a avó, né? E ele era líder de uma igreja. Vou ler na versão jovem aqui. 1 Timóteo 4, 12. Aqui, como a lição é de jovem, a gente sempre tem muitos versos assim, sabe? E principalmente quando lê na versão jovem, aí que é legal. Amém? Diz assim, ó: não deixe que ninguém o despreze por ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Olha aí, muitas vezes, por ser jovem, a gente somos desprezados. Eu já passei por um desprezo uma vez por ser jovem, e não foi legal. Tipo assim, não, ele é jovem, não tem nem responsabilidade para isso, não vamos botar isso para ele não vamos fazer isso com ele não, tal. Aí eu me senti assim, mas isso não me fez abalar, porque eu já tinha lido esse texto e lembrei, olha, não deixe que ninguém faça isso com você. Primeiro você mostre que você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa de Deus. Como? Através da sua fé e através do seu amor, porque as pessoas vão ver o amor de Deus através de você. O testemunho prega mais do que qualquer coisa. Então, ao invés de alguém dizer alguma coisa com você assim, olha, você é muito irresponsável na igreja, você faz muito isso, você faz aquilo, ao invés de você rebater a pessoa, o seu testemunho vai falar com muito mais eficácia, porque muitas vezes, ao rebater, a gente cria um problema, e o testemunho vai resolver o problema. Isso é incrível. O testemunho, ele resolve qualquer problema. Depois tinha que ser ungidos com óleo, depois tinha que fazer aquele processo de colocar o sangue do cordeiro na orelha, no polegar direito, no dedão direito, no pé, né? Para que eles fossem separados e marcados para ser consagrados àquele ministério que eles estavam sendo inseridos, né? E também, para complementar, eles teriam que ficar 7 dias na porta da congregação. Porque esses 7 dias eram que concluiriam que eles estavam realmente capacitados para desempenhar aquela obra que eles foram chamados para desempenhar, né? Achei bem interessante isso também. É muito interessante a parte aqui que diz assim, tudo isso, aqui na parte sobre-humana, a gente sabe que toda geração tem, posso dizer, tem suas dificuldades. Por exemplo, as pessoas mais antigas falam das dificuldades dos passados, e hoje a gente está passando por uma dificuldade que a gente vai contar essa dificuldade para os nossos filhos lá na frente. Olha, na minha época era assim, assim, assim. E na Bíblia também não era diferente. As pessoas tinham dificuldades seculares daquela época que Satanás usava para afastar de Deus. Então, em toda a história, as pessoas da Bíblia, as pessoas antigamente, todas as pessoas passavam por dificuldades, passavam por provações diferentes, mediante a sua cultura e o seu século. Então a gente também não é diferente. E o que eu acho interessante aqui é que Deus,
Ele nos promete que quando Ele é a cabeça, quando permitimos que Ele é a cabeça, Ele é o dono do ministério, somos apenas instrumento, Ele nos fornece poder para superar qualquer cultura, qualquer século, qualquer empecilho que Ele venha colocar, que Satanás venha colocar na frente. E o interessante que está grifado aqui na parte da terça, que diz assim: como Filho do Homem, deu-nos exemplo de obediência, e como Filho de Deus, Ele deu poder para obedecer. Amém. Olha aí. Então Deus, Ele deu o seu Filho, se fez carne, e esse Filho, Jesus, Ele mostra exemplos de obediência. Ele nos ensina pelo seu exemplo a obedecer. E aí Ele subiu aos céus e agora Ele te dá poder para obedecer. Dá sabedoria para você aprender a obedecer. Esse é o Deus que servimos. É o Deus que nos ensina na prática e nos dá força e teoria. Nos dá teoria, ensina na prática e nos dá força ali para não deixa você sozinho. E não é à toa que Filipenses diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, é Deus fortalecendo a gente que tem um ministério rico e grande para exercer, para cumprir a missão de Deus para cumprir. Mais algum comentário? Vamos orar? Vamos. Deixa eu ver se. Pronto, está mesmo na hora. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em Sua Santa Casa. Somos gratos, Senhor, por esse estudo, pelo Espírito Santo tendo conduzido a essas passagens, a esses assuntos. Que o Senhor nos guie o restante do dia, nos guie essa semana. Prepara, Senhor, a mente de cada um para absorver o que vai ser passado aqui e o que está sendo passado nesse momento. Queremos pedir Sua bênção especial, Sua presença nessa escola sabatina. Queremos pedir e agradecer por mais um sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, eu podia dar os avisos aí embaixo, mas eu estou acostumado a dar aqui, eu vou dar aqui. Temos uns avisos especiais para hoje de manhã. Não tem a irmã do Feliz Açu ali, já leva um recado para alguém do Feliz Açu. Hoje temos à tarde o campo missionário para trabalharmos. É um campo muito grande e precisamos de ceifeiros, né? Então os ceifeiros aí, os membros estão convidados aí ao campo missionário. Quem ainda não tem um estudo bíblico para dar hoje à tarde, pode visitar um irmão que não pôde vir, porque a gente sabe que hoje foi um dia que muitos irmãos estão doentes, né? Então a gente pode aproveitar para visitar os irmãos que não puderam vir, Dejailza, a irmã do Paraty. Só não visita Ismael e Jennifer ainda, porque não pode. Está com a bebezinha muito novo, o bebê está novinho e... o nome dela é Ágata, né? Ágata, e inclusive ela mesmo assim ainda pegou gripe. Sem ninguém visitar, mas ainda pegou. Então é muito difícil, né? Então vamos ter calma, cuidado com eles. Quantos dias pode ficar? 15 dias. Só 15 dias. Muito pequenininha. Outro aviso para essa manhã é que amanhã é Dia dos Pais, não vai ter reunião do Clube dos Bravadores. Já aviso os meninos aí, os meninos do Feliz Açu não tiveram como vir, provavelmente por causa do carro, do transporte. Mas amanhã vai ser o Dia dos Pais, então a gente vai deixar os meninos livres para ficar com os pais. Mas hoje à noite vamos fazer uma programação especial com eles para substituir a reunião de amanhã, que é o quê? As meninas vão sair para um passeio especial, tomar milkshake, né, Rodrigo? É o momento das meninas lá no centro. E os meninos vão fazer o que gostam, jogar futsal lá na praça do Rabo da Gata, né? Então vai ser uma noite inesquecível para eles. Aqui nós continuamos chamando Rabo da Gata. A praça... Gostem de não gostem, nós somos originais. Eu não sei nem o nome daquela praça. Não existe praça Arimateia Tavares, é Rabo da Gata. Sim, Arimateia Tavares. Pronto, bom saber. Obrigado. É o fundador do César. É Neste da Fonseca? Sim. Então, pessoal, esses são os avisos dessa manhã. Vamos continuar a nossa programação. Arimateia Tavares. É o nome do fundador do César. Quer que ele chame Dedé do César. Fechar o assunto da escola sabatina.
inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Vivemos para o louvor de Cristo, para a edificação da igreja de Cristo nesse mundo. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelos aprendizados que o Senhor nos proporciona, pelo Teu Espírito Santo que é derramado em cada um que busca e que quer crescer, Senhor, para ser corpo Teu, para ser edifício santo, para ser, Senhor, o Teu templo espiritual nesse mundo. Faz de cada um de nós, Senhor, um tijolinho, uma pedra que vive na edificação do Teu reino, que começa aqui e se eternizará para todo sempre na nova terra. Amém. Fica conosco, Senhor, nos enche do Teu Espírito e pinga o Teu amor nos nossos corações, para que sejamos realmente, Senhor, um corpo bem ajustado, para que o Teu reino cresça, Senhor, e para que o mundo seja iluminado pela Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.